Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal e no nosso estudo de hoje iremos trabalhar com os quadriláteros notáveis. Então desejo boa aula a todos e vamos lá iniciar. Pessoal, vê só, eu vou falar para vocês aqui um pouco sobre os quadriláteros, tá? Eu quero começar falando aqui sobre o paralelogramo, porque a partir deles a gente vai trabalhar com os outros. Observem, então, trazendo para vocês aqui a definição de paralelogramo. Um paralelogramo nada mais é de que um quadrilátero, tá? De que um quadrilátero que possui os lados opostos paralelos. Os lados opostos paralelos, tá? Vejam só. Então, qualquer quadrilátero que tiver os lados opostos paralelos, ele é chamado de paralelogramo, tá bem? Só que se a gente for pensar aqui, lados opostos paralelos, existem vários quadriláteros que têm lados opostos paralelos, tá? E esses quadriláteros, eles também são paralelogramos, só que eles são paralelogramos especiais. Então, os outros quadriláteros que têm lados opostos paralelos são esses aqui, ó. O retângulo, tá? O retângulo, o retângulo, o losango, o losango e o quadrado. Então, esses três quadriláteros aqui, eles também são paralelogramos, pois eles possuem os lados opostos paralelos. Vejam, então, já que a gente sabe que o retângulo é um paralelogramo, a definição de retângulo é um quadrilátero plano convexo que possui quatro ângulos retos, ou seja, quatro ângulos de 90 graus. Então eu vou desenhar um retângulo aqui para vocês. Ficaria aqui o seguinte: essa figura aqui é um retângulo porque além de ser um quadrilátero, né, ele possui quatro ângulos com a mesma medida, quatro ângulos retos. Então está aqui, ó, os ângulos de 90 graus, tá? Então, vejamos, pessoal, um losango, a gente diz que um quadrilátero plano e convexo, ele é um losango quando ele possui os lados com a mesma medida, tá? Possui os lados com a mesma medida. Então, observa aqui, um losango é uma figura dessa aqui. Então, aqui nós temos um losango, porque os lados aqui têm a mesma medida. Então, eu vou colocar essa figura um pouco mais para frente aqui, só para escrever lá a definição aqui para vocês, tá? Então, no losango, ele possui os lados com a mesma medida, tá? Com a mesma medida, ou seja, congruentes. Já se um quadrilátero, né? Se um quadrilátero ele possuir as propriedades, possuir aqui, vamos dizer que ele tem agora, ao mesmo tempo, a definição de retângulo e de losango. Se um quadrilátero for um retângulo e um losango ao mesmo tempo, ele será um quadrado. Ou seja, para um quadrilátero ser um quadrado, é necessário que ele tenha quatro lados, com a mesma medida, com a mesma medida, e também e os quatro ângulos iguais, tá? Iguais, ou seja, congruentes com a mesma medida. Então, um quadrado, a gente já sabe aqui como é o desenho de um quadrado, ficaria assim, dessa forma. Tá? Então, essa figura aqui, ela representa um quadrado. Então, observa, gente, que essa figura aqui, né, ela possui aqui, ó, ela tem aqui a definição de retângulo, pois ela tem aqui quatro ângulos retos, e também a definição de losango, pois tem os quatro lados com as mesmas medidas. Então, o quadrado ele é ao mesmo tempo retângulo e losango. E lembrando que
Tanto o retângulo, como o losango, como o quadrado são tipos especiais de paralelogramos. E se a gente for olhar para o quadrado, pessoal, o quadrado ele é um tipo especial de retângulo. Ele é um retângulo que tem lados com a mesma medida, tá bem? Então eu vou trazer para vocês aqui separado a definição agora do outro quadrilátero que é chamado de trapézio. O trapézio ele é um quadrilátero, observa. Então, para um quadrilátero ser um trapézio, é necessário que ele tenha um par, um par de lados, um par de lados, tá? Paralelos, um par de lados paralelos. Então a gente pode ter um trapézio aqui, ó, da seguinte forma. Podemos ter um trapézio assim, tá? Podemos ter um trapézio assim, ou podemos ter um trapézio assim também, ó, porque essa figura que eu estou desenhando para vocês também é um quadrilátero e tem um par de lados paralelos. Então esse último trapézio que eu desenhei aqui para vocês, ele é chamado de trapézio retângulo, tá? Ele é chamado de trapézio retângulo, onde no trapézio aqui nós temos duas bases. Então esses segmentos paralelos a gente chama de bases. Então eu também posso ter esse trapézio da seguinte forma, observa. Então aqui estão os trapézios retângulos, tá bem, pessoal? Então a gente vai trazer aqui alguns exercícios aqui para a gente fixar mais essas ideias aqui de definição dos quadriláteros. Então vamos lá começar nossas questões. Então, gente, aqui temos o nosso exercício, tá? Que eu vou resolver para vocês e ele pede para a gente classificar aí em verdadeiro ou falso cada uma dessas afirmações. Então, na primeira, ele diz que todo retângulo é um paralelogramo. E vejam, a gente vai ver aqui se a definição, se o retângulo está dentro da definição de paralelogramo. Para um retângulo ser um para uma figura ser um paralelogramo, é necessário que ela tenha os lados opostos paralelos, tá? Os lados opostos paralelos. E um retângulo tem os lados opostos paralelos. Então aqui a letra E é verdadeira. Já ao contrário, todo paralelogramo é um retângulo? Não é, porque para uma figura ser um retângulo, é necessário que ela tenha quatro ângulos de 90 graus. E não é todo paralelogramo que tem quatro ângulos de 90 graus. Portanto, a letra B ela é falsa. Já na letra C, ele diz todo quadrado é retângulo. Vejam, para a figura ser um retângulo, é necessário que o quadrilátero possua quatro ângulos de 90 graus. E o quadrado possui quatro ângulos retos. Portanto, a alternativa C ela é verdadeira. Agora, se na letra D ele diz que todo retângulo é um quadrado, aí não é. Porque um quadrado ele possui quatro ângulos de 90 graus e também possui, né? E também possui quatro lados com a mesma medida. E isso não acontece no retângulo. O retângulo, a sua definição é somente ter lá os quatro ângulos de 90. Então aqui é uma afirmação falsa. Depois ele diz, ó, na letra E, que todo paralelogramo é um losango, tá? Então se a gente for olhar aqui para a definição de losango, o losango precisa ter quatro lados com a mesma medida, quatro lados congruentes. E todo paralelogramo tem isso, essa propriedade? Não. Então aqui é uma afirmação falsa. E na última, ele diz que todo quadrado é um losango. A gente já sabe que para uma figura ser losango, vou fazer um losango aqui maior para vocês, tá? Uma ideia de losango pelo menos. Para ser um losango tem que ter os quatro lados com a mesma medida. Se isso acontecer, o quadrilátero é losango. E o quadrado, ele tem sim os quatro lados com a mesma medida. Portanto, aqui é uma afirmação verdadeira. Então, pessoal, eu sugiro a vocês que tentem fazer novamente essa questão, assinalando verdadeiro e falso, olhando sempre para a definição desses quadriláteros notáveis. Vê, pessoal, eu retirei aqui essa questão do livro Matemática Elementar, volume 9.
eu vou deixar aqui para vocês alguns exercícios propostos, tá? Então vejam, aqui nós temos duas questões, tá? Duas questões que é importante aqui dizer que eu tirei aqui essa primeira questão, essa segunda e também tem uma terceira, né? Também tem uma terceira. Eu retirei do livro aqui Praticando Matemática do Álvaro Andrini, tá? Que são questões que envolvem o conteúdo que trabalhamos na aula de hoje. Então, pessoal, essa aqui foi a nossa videoaula. Espero ter contribuído e até a próxima.